Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula aí de história, né? A gente falou aí sobre a questão da expansão napoleônica, da independência da América Latina, principalmente da América Central. Agora a gente vai entrar na independência da América do Sul. É importante que vocês lembrem dois elementos fundamentais para entender a independência da América Latina. O primeiro é as invasões napoleônicas na Europa, principalmente na Espanha, que isso vai fazer com que o poder espanhol sobre as colônias ele fique enfraquecido. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que vocês lembram que os crioulos, a elite crioula, que é a elite, que é filha de espanhol, que fica aqui na América do Sul, essa elite ela vai ter formação lá na Europa, então ela vai ter contato com as ideias liberais, com as ideias iluministas, e essa formação vai fazer ela impulsionar os processos aqui na América Latina. Tudo bem? Esses são os dois fatos importantes para vocês lembrarem aí. Vamos lá. A independência da América do Sul. É importante também agora, para entender essa independência, vocês lembrarem como essa América do Sul estava dividida pela Espanha. A Espanha dividiu a América, as suas colônias americanas, em vários reinos e capitanias. Aqui na América do Sul, a gente tinha a Capitania Geral da Venezuela, Vice-Reino de Nova Granada, que pegava parte da Granada, parte da Colômbia, parte do Equador, parte do Panamá, o Vice-Reino do Peru, né, que pegava aí também principalmente o Peru, mas parte da Bolívia, o vice-reino do Rio da Prata, que pegava da Bolívia, Paraguai, Argentina e parte do Uruguai, certo? E a Capitania Geral do Chile, que pegava aí mais o Chile mesmo, onde vai ficar o território chileno. Então essa era a divisão. A Espanha dividiu para melhor governar, certo? Porque era um território muito extenso, então tomar cuidado com tudo, controlar os portos, seria muito difícil para a Espanha. Por isso ela divide, vai nomear vice-reis, capitães que vão controlar, assim como o Brasil fez com as capitanias hereditárias, Portugal fez com as capitanias hereditárias no Brasil. Tudo bem? Vamos lá, então. Era assim que a Espanha dividiu esses vice-reinos. Para entender esses processos de independência, é preciso entender dois personagens de novo. Tudo dois para hoje, hein? O Simão Bolívar e o José de São Martín. Simão Bolívar foi um venezuelano, nasceu em Caracas, ainda não era Venezuela, né? Era um vice-reino da Venezuela, era colônia espanhola. Ele descendeu de uma família aristocrata, estudou na Europa e foi influenciado pelos ideais iluministas. Participa na luta pela independência da Venezuela, da Colômbia, do Equador, do Peru, certo? E ajuda ainda em outros países, mandando tropas, etc. Ele vai defender a ideia de uma unidade da América Latina, principalmente da América do Sul, chegando até o Panamá, né? América Central. Então, ele defendeu duas propostas principais. Uma era organizar a Liga Sul-Americana, que juntava Equador, Panamá, Venezuela e Colômbia, e formava como se fosse uma confederação de países, como se fosse uma União Europeia, mas seria uma liga, então uma União Sul-Americana. Juntava esses países para compartilhar economia, políticas, fronteiras, etc., para formar um país um pouco maior. Não é formar um único país, mas uma confederação, como é a União Europeia. Essa é a ideia do Bolívar lá atrás, certo? Porque cada país separado seria mais fraco do que esses países juntos, apoiando o desenvolvimento econômico um do outro. Outra coisa, outra proposta, que era a Liga Americana, juntava Peru, Bolívia, além desses países da Liga Sul-Americana, Peru, Bolívia e outros países da América Central. Formariam uma grande liga que ia parte da América do Sul até a América Central. Isso fortaleceria todos os países, certo? Então, redes de comércios entre eles. Então, a ideia do Bolívar era que depois que fizesse a independência, ele lutou pela independência em vários desses países, esses países se juntassem, não formassem uma, mas formassem confederações, união entre eles, para fortalecer esses países, porque eles sozinhos, eles acabariam sendo, na verdade, como eram países agrários, sem indústria, sem bancos ou comércio muito desenvolvido, eles seriam um anexo dos países mais poderosos, seja os Estados Unidos, que estava começando seu desenvolvimento, seja a Europa. E que foi o que acabou acontecendo, porque essas ligas que o Bolívar
defendeu, não aconteceram, certo? A gente já vai voltar nesse tema. Outro foi o José de São Martín. Ele era um general, nasceu na região da Argentina, do vice-reino do Rio da Prata, e vai ser o primeiro líder na parte sul da América do Sul, até fica redundante, né? Mas pegando o vice-reino do Rio da Prata, Argentina, Uruguai, Paraguai, vai pegar essa parte mais ao sul. E ele vai lutar ativamente no processo de independência da Argentina, do Chile, do Peru, do Paraguai, vai auxiliar no processo da Bolívia. Ou seja, ele vai percorrer, certo, esses locais a cavalo, com suas tropas, lutando contra as tropas realistas da Espanha. A independência dos vice-reinos. O processo inteiro começa por volta de 1809, 1810. A Espanha foi ocupada por Napoleão em 1808, e a partir dali começa a ter uma autonomia nos governos locais, né? Os crioulos começam a tomar frente dos governos locais. Porém, principalmente após a expulsão de Napoleão, a Espanha tentou de novo retomar, acabar com essa autonomia e retomar o domínio colonial. E o que aconteceu? Esses países se levantaram contra isso. Então, o primeiro país que vai conseguir a independência é o Paraguai, no vice-reino do Rio da Prata, em 1811. Vai estabelecer a independência e o Paraguai vai ter uma política isolacionista, vai se isolar, isso vai ter consequência lá na Guerra do Paraguai. Depois, em outra aula, a gente vai conversar sobre isso. Depois veio a Argentina, certo? E o Uruguai vai conseguir a sua independência, mas vai ficar dividido em uma luta entre Brasil e Argentina. Os dois queriam o controle do Uruguai. Só em 1828, depois da guerra entre Brasil e Argentina pelo Uruguai, Guerra Cisplatina, que o Uruguai vai conseguir a sua independência. Então, o Uruguai ele é uma região independente, porque ele vai estar junto, mas ele está em disputa entre Argentina e Brasil. Isso aqui, Reino da Prata, foi uma conquista de São Martim. Ele que liderou. Ele, lógico, teve outros generais, Mariano Moreno, entre outros, que foram importantes nessas independências. Porém, São Martim é uma mais importante aqui para as independências do Rio da Prata. Na Nova Granada, quem teve mais importância foi Bolívar, né? E ele vai conseguir primeiro a independência da Venezuela, depois da Colômbia, depois do Equador. E São Martim e Bolívar vão ajudar na independência do Peru e da Bolívia, certo? Eles vão ir com tropas. São Martim vai chegar na Bolívia com tropas dele e vai começar a estimular a formação de tropas contra as tropas da Espanha, certo? E aí vai fazer a luta que vai levar à vitória e à expulsão dos espanhóis. Uma das questões mais importantes foi a luta dentro desse processo de independência entre aqueles nativos, entre os crioulos e principalmente da elite crioula, entre caudilhos e unitários. Um dos principais conflitos da independência da América do Sul foi o conflito entre caudilhos contra os unitários. Quem eram os caudilhos? Os caudilhos eram os chefes militares que auxiliaram no processo de independência e de consolidação. Então, cada um tinha o seu exército e tocava o seu exército, certo? Não tinha um exército nacional, não tinha nação, como vai ter um exército nacional, né? Cada um tinha seu exército, tocava o seu exército, seja com nativos, seja com ex-escravos, homens livres, crioulos, etc. E eles auxiliaram, eles foram junto com os grandes generais para lutar pela independência. Depois disso, eles lutaram, certo? Eles defendiam seus interesses locais e regionais contra a tentativa de uma unificação nacional. Na Argentina, por exemplo, o Estado argentino demorou cerca de 50 anos para se transformar em Estado nacional. Eram vários pequenos estados, várias pequenas províncias, que uma lutava contra a outra para manter o seu controle. Um caudilho, certo, um chefe militar com seu exército, queria o controle de determinada região, Corrientes, Misiones, e aí eles não queriam formar um Estado nacional. É como se no Brasil, tipo assim, ó, São Paulo, os chefes militares de São Paulo não queriam se juntar com os chefes militares do Rio, para vocês entenderem, ou do Peru. Isso vai acontecer no Brasil também. E aí, em cada região, cada pequena região, cada província, por exemplo, da Argentina, tinha um caudilho que não queria se juntar. E aí demorou muito para formar um Estado nacional.
As exceções aqui, a grande exceção é o Chile. O Chile vai formar um Estado Nacional logo depois do processo de independência e vai se separar. Por outro lado, contrário a esses caudinos, tinha os que eram chamados unitários, que eram políticos e militares que defendiam acabar com todo o regionalismo para formar um grande país, mas, porém centralizado. Isso foi uma luta que durou acabou o processo de independência, os dois se juntaram para lutar contra a Espanha, mas acabou o processo de independência, eles entraram em luta. Se forma um grande país ou se faz uma federação, cada local tem. Isso demorou muito, cada país teve um processo particular. O Chile e o Paraguai foram os processos que mais conseguiram formar um país unitário. O resto se dividiu muito. O Uruguai se dividiu, a Argentina se dividiu, Peru, Bolívia. Então, aí teve um conflito entre eles que levaram às guerras civis internas. Tudo bem? E, além disso, você tinha a proposta da unidade americana, né, que era a unidade entre esses países. Diversos líderes defenderam essa formação de ligas ou de unidade entre os países americanos. O principal deles foi o Simão Bolívar, porém a gente pode destacar outros dois, que é o José Cecílio del Valle e Simão Rodrigues. Quais eram os principais motivos dessa defesa? Primeiro, era uma forma de se defender da reconquista. A Espanha podia tentar reconquistar os territórios independentes se você tivesse uma unidade entre as províncias da Argentina, com as províncias do Peru, com as províncias da Colômbia, com as províncias do Equador, eles podiam se defender mutuamente contra a invasão espanhola. Então, esse era um motivo. Um segundo, era uma forma de reproduzir o modelo de sucesso dos Estados Unidos. Lembrem que os Estados Unidos eram 13 colônias, certo? E eram todas separadas. Eles se juntaram para formar um país. Então, Bolívar pensava muito nos Estados Unidos, não só Bolívar, tem outros que vão pensar o modelo dos Estados Unidos. Eles estão conseguindo fazer um grande país porque eles juntaram 13 colônias que eram separadas, tinham suas autonomias, etc., para formar um país só. Então, essa era a ideia, de formar uma liga, certo, que formasse uma federação, uma república federativa, que juntasse esses países para desenvolver economicamente, politicamente. Por último, fortalecer esses países militar e economicamente perante os vizinhos, principalmente o grande vizinho que esses países latinos aqui temiam, era o outro grande país latino, que era o Brasil. O Brasil, você tem uma unidade, é um país territorialmente gigantesco, com uma economia poderosa, recursos naturais poderosos. E o Brasil poderia ser uma ameaça aqui, dá para entender, a esses países, porque ele podia querer dominar, mas não só o Brasil, os Estados Unidos, que ao começar a se desenvolver, vai olhar para a América Latina como seu quintal. Então, esses eram os principais motivos da defesa dessa unidade sul-americana. Porém, nenhum projeto dessa unidade se consumou. Por que não se consumou? Porque se dividiu os interesses entre os caudilhos, que queriam cada um ter seu quinhão, sua província, controlar sua província, os unitários, que queriam países um pouco maiores, mas não queriam, por exemplo, juntar a Argentina com o Chile, ou não queriam juntar a Argentina com a Bolívia, né? E os defensores dessa unidade, que fizeram o Congresso do Panamá, que tem a Carta da Jamaica de Simão Bolívar, falando sobre essa importância dessa defesa, porém que eles defenderam, porém eles não foram escutados. E a independência da América Latina acaba como um pouco, é um processo que leva à independência, mas leva à formação de muitos países fragilizados perante os Estados Unidos e o desenvolvimento do capitalismo mundial. São países agrários, em sua maioria, com economias não industrializadas e que vão entrar de forma subordinada no processo do capitalismo, da expansão do capitalismo no século XIX. Esse vai ser a grande questão, certo? Que vai levar esses países hoje para o caminho que a gente está, certo? De países dependentes, muitos deles ainda agrários, com pouco desenvolvimento econômico, etc. Pessoal, a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Aí, se vocês tiverem dúvida, quiserem me chamar, certo? Só me procurar. Tchau, tchau para vocês.